Boa noite! E está começando o Jornal BKM, trazendo notícias exclusivas da semana para você. Eu sou Elder Kelvis e nessa terceira edição vamos trazer novidades para vocês. E está no ar, Jornal BKM. O último lote de restituição do imposto de renda foi pago nesta sexta-feira. Juiz diz que réu vilipendiou o cadáver de Marília Mendonça e Gabriel Denis. André Felipe confessou ter cometido xenofobia. O réu é condenado por crime de atentado contra o serviço de utilidade pública e outros crimes. Agora, com você, os resumos de tudo o que aconteceu no mundo do entretenimento para você. Mudou a fase. Mercado de games já fatura mais do que o de cinema. Hollywood na berlinda. O que está em jogo na greve que parou a indústria? O impacto bilionário da turnê de Taylor Swift, por onde ela passa. Netflix ressurge das cinzas e traz alívio para Hollywood. Eu sou o Messias Fernandes e esses são os resumos de hoje para você. No Hora Rural de hoje, diesel, suspensão de fornecimento pela Rússia pressiona a inflação. Cargill é condenada por trabalho infantil e análogo à escravidão em fazendas. Plantio da safra de soja 2023-24 atinge 16% no Paraná. A ABAG defende marco temporal para demarcação de terras indígenas. Começo de outubro traz chuva para o Mato Grosso. Confira a previsão para as áreas de soja. Estados Unidos. Colheita de milho alcança 15% e a de soja 12%. Milho. Acumulado de exportações do ano supera 30 milhões de toneladas. Chuvas no Rio Grande do Sul causam danos em estufas de tomate, alerta CPA. Este foi o último lote de restituição do imposto de renda de pessoas físicas pagos pela Receita Federal. Mais de 1,26 milhão de pessoas receberam o pagamento da restituição do último lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas da Receita Federal nesta sexta-feira, dia 29. A expectativa é que sejam restituídos o total de 1,96 bilhão aos contribuintes. Do valor de 507 milhões, são destinados aos contribuintes com prioridade no pagamento da remessa por permanecerem no grupo como grupo de idosos ou pessoas com deficiência. Quem optou por receber o valor via Pix também entrou nessa lista. Neste ano, os pagamentos foram divididos em 5 lotes. O primeiro sendo em maio e o último sendo nesta sexta-feira, dia 29 de setembro. Veja agora quem tem prioridade no pagamento da restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas. Idosos de 60 a 80 anos, pessoas com deficiências físicas, mentais ou moléstia grave, pessoas que têm o magistério como o maior fonte de renda, quem utilizou a opção de pré-preenchimento do Imposto de Renda de Pessoas Físicas e quem optou por receber o valor via Pix. Mais de 64,9 mil de contribuintes que receberam a restituição do último lote são idosos. Desses, 7,4 mil estão acima de 80 anos. A maior parte dos prioritários da restituição, no entanto, é composta por pessoas que optaram por receber o valor via Pix ou
usaram a declaração do Imposto de Renda de Pessoas Físicas pré-preenchidas. Veja o recorte dos prioritários. Idosos acima de 80 anos, 7.402 contribuintes. Idosos entre 60 e 79 anos, 57.572 contribuintes. Deficiência física, mental ou moléstia grave, 6.847 contribuintes. Maior fonte de renda, seja o magistério, 19.864 contribuintes. Declaração pré-preenchida ou receber a restituição via Pix, 141.577 contribuintes. Agora vamos falar da Netflix. Netflix ressurge das cinzas depois de registrar a perda de 1,2 milhão de assinantes no primeiro semestre. A empresa acrescentou 2,4 milhões de novos clientes e prevê que o pior ficou para trás. A Netflix voltou a crescer depois de um pesado efeito em seus resultados. E isso faz com que não só a empresa, mas o setor de entretenimento respire um pouco mais aliviado. A líder de streaming adicionou 2,41 milhões de clientes no terceiro trimestre, superando as previsões internas e expectativas dos investidores americanos. A receita do trimestre cresceu 5,9% para 7,93 bilhões de dólares, superando as projeções dos analistas. O número de clientes pagantes cresceu para 223,1 milhões. Abre aspas. Se há uma narrativa unificadora, é que o pior parece ter ficado para trás, fecha aspas, diz a El Fargus em nota aos clientes. Agora vamos falar da greve na indústria cinematográfica. O aprofundamento da paralisação dos atores e roteiristas americanos expõe impactos da revolução streaming e da inteligência artificial. Eita! Considerado um aquecimento para os grandes lançamentos do Oscar em solo europeu, o Festival de Veneza deu largada à sua agência de estreia no último dia 30 sob um clima melancólico. A greve que atinge os estúdios de Hollywood desde maio, quando os roteiristas resolveram cruzar os braços, ganhou impacto dramáticos algumas semanas depois, com a adesão do Sindicato dos Atores de Cinema. A perspectiva de que o movimento se arraste até o fim do ano tira o sono da indústria de entretenimento, tanto que grandes investidores na produção de Hollywood lançaram recentemente um alerta, implorando que as partes se entendam, mas até agora, nada. Até agora, tudo em vão. Do ponto de vista do público, a greve já provoca uma reação em cadeia. Agora vamos falar de música. The Eras Tour pode gerar 4,6 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos. A cantora passará pelo Brasil em novembro e anunciou mais 2 datas após fãs esgotarem ingressos. Os fãs brasileiros de Taylor Swift, que não conseguiram ingressos para a turnê com a cantora, respiram mais aliviados após
a T4F anunciar mais 2 datas da The Eras Tour no país. Com o sold out, por onde passa, a turnê da segunda mulher mais rica no mundo da música deve render fortuna não somente no bolso da loirinha, mas também impacto para a economia locais. Segundo o estudo feito pela consultoria Question Pro e divulgado pela revista Fortune, a turnê deve movimentar 4,6 bilhões de dólares apenas entre consumidores americanos. Além das datas esgotadas de 18 de novembro no Rio de Janeiro e 25 e 26 em São Paulo, a cantora confirmou mais 2 datas de 19 de novembro no Newton Santos e 24 de novembro no Allianz Parque. Os ingressos variam de R$ 190 meia a R$ 1.050. Tá aí, para quem é fã da Taylor Swift, mais 2 datas de lambuza para vocês. Não vão ficar de fora. Não vão ficar de fora, não vão ficar sem festejar. Bom, e vamos lá. Falar de games. Não é brincadeira de criança, não. A indústria de videogames mudou a fase e avança firme e muito forte no cenário de entretenimento global. Pela primeira vez, esse ano o setor deve ultrapassar a marca dos 3,3 bilhões de jogadores, quase a metade da população mundial. Que é isso, minha gente? Com um faturamento de 188 bilhões de dólares. Se for comparar, a máquina do cinema de arrecadar pouco mais de 77 bilhões de dólares, agora em 2023. O fenômeno de popularização dos games vinha crescendo de forma sólida e constante, ganhou mais tração nos últimos anos com a chegada da nova geração de consoles, como Xbox, Series S, PlayStation 5 e o Nintendo Switch. Pois é, tá aí, ó, o mundo do game ultrapassando o mundo do cinema. Quem diria, né? Apenas em agosto, o diesel russo foi responsável por mais de 70% do volume importado pelo Brasil, que ainda tem forte dependência externa, importando entre 25% e 30% de sua necessidade desse combustível. A decisão da Rússia de suspender na última quinta-feira as exportações de diesel e gasolina em meio a uma escassez interna desses produtos deve impactar o mercado brasileiro e pressionar a Petrobras por reajuste de preços nas refinarias, o que pode ter efeito sobre a inflação. Sob sanções comerciais da Europa após a invasão da Ucrânia, os russos se tornam neste ano o maior fornecedor externo de diesel ao Brasil, deixando para trás os Estados Unidos, tradicionais exportadores de combustível. A suspensão anunciada por Moscou tem o objetivo de enfrentar o aumento de preços no país governado por Vladimir Putin. No entanto, não foi estabelecido um prazo para o término das restrições. O preço da gasolina na Rússia disparou e alcançou máximas históricas na última semana, em parte devido ao enfraquecimento do rublo, além do aumento dos preços internacionais do petróleo e do período sazonal de manutenção de refinarias que restringe a oferta. Eram mantidas algumas exceções à suspensão, permitindo exportações apenas para os países da União Econômica Euroasiática, formada por Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão e Quirguistão, além da Rússia, claro, e para fins de ajuda humanitária. O governo russo informou em nota que as restrições temporárias ajudarão a abastecer o mercado interno de combustíveis, o que levará a uma redução dos preços ao consumidor.
Segundo Mahatma dos Santos, o diretor técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, os reais impactos da interrupção para o mercado brasileiro dependem da extensão temporal da medida. Apesar da expansão da cadeia produtiva de óleo e gás no Brasil nas últimas décadas, ainda temos uma dependência significativa na importação de derivados do petróleo. Por isso, os preços dos combustíveis são bastante impactados pela volatilidade internacional, observou Mahatma. A Petrobras atingiu em agosto um novo recorde na produção de combustíveis, com as refinarias operando a 97% da capacidade total, marca essa que não era alcançada desde dezembro de 2014. A produção de diesel chegou a 3,78 bilhões de litros, a maior do ano. O desempenho, porém, não foi o suficiente para beneficiar diretamente o consumidor brasileiro, visto que o diesel registrou alta de 8,58% e a gasolina de 1,24%, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação oficial do país. O indicador aponta que os combustíveis já vêm desde julho em uma tendência de alta que deve persistir com a suspensão das exportações russas. Para Eric Gil Dantas, a dependência externa de um produto que poderíamos produzir em solo nacional é sempre ruim. Quando importamos diesel, estamos exportando emprego. A situação é ainda mais dramática quando exportamos petróleo cru e importamos diesel. Somos autossuficientes em petróleo e para eliminar a dependência externa bastaria expandir nossas refinarias. Agora, uma das maiores exportadoras de commodities, a Cargill foi condenada em primeira instância por manter como fornecedores de cacau produtores rurais que praticavam trabalho infantil e trabalho análogo à escravidão. Segundo informações do Ministério Público do Trabalho, como forma de compensação, a companhia deverá pagar R$ 600 mil a título de dano moral coletivo e implementar medidas como a formalização de contratos com todos os produtores e fornecedores do fruto, a principal matéria na fabricação de chocolates e manteiga de cacau comercializados por ela. Ao todo, são 6 as obrigações impostas à empresa. Para as 4 procuradoras que ficaram responsáveis pelo caso, a indústria do cacau tem como um traço a ganância e assume com naturalidade a exploração de trabalhadores da base, em nome do lucro, conforme destacou a MPT da Bahia em nota. A Justiça do Trabalho também determinou que Cargill contribua para a fiscalização desse tipo de crime em seu segmento de atuação. A companhia precisará ainda manter uma campanha publicitária de combate ao trabalho análogo à escravidão e ao trabalho infantil por pelo menos 3 anos, podendo ser multada em R$ 10 mil caso descumpra as ordens estabelecidas. A juíza Nayara Lage Pereira, que julgou o caso, argumentou que não há dúvidas sobre a perpetração de ilegalidades nas fazendas da Bahia e do Pará, assim como a associação entre os fornecedores flagrados e a Cargill. No entendimento da magistrada, o MPT destaca que, ao privilegiar a contratação através de repassadores, a demandada Cargill fomenta cada vez mais o chamado sistema de terceirização material, dando margem para ampliar a precarização das relações de trabalho. Radar do Tempo com Johnny Pinho. Começando por São Paulo, a capital paulista promete uma semana bastante fria, com chuvas e alta umidade. Já indo para o domingo, a capital paulista promete fortes chuvas com trovões, com uma temperatura mínima de 16 graus e máxima de 23. Levando para segunda-feira o início da Semana do Trabalhador Paulistano. O dia promete ser bastante nublado, umidade com em média 80%, mínima de 16 graus e máxima de 21. Levando para terça-feira ensolarada e quente na capital paulista, mínima de 20 graus e máxima de 28 graus. Quarta-feira, dia que promete ser bastante nublado e úmido, mínima de 29 e mínima de 19 graus e máxima de 29. Quinta-feira, uma quinta-feira chuvosa da manhã até a noite em São Paulo, mínima de 16 graus e máxima de 21.
Sexta-feira, mais um dia chuvoso em São Paulo, mínima de 17 graus e máxima de 21. E para finalizar, o sábado paulistano vai ser de fortes chuvas com raios e trovões, também com risco de chuva de granizo, mínima de 18 graus e máxima de 23. Agora indo diretamente para Campinas. O domingo do Campinense também promete ser de fortes chuvas e rajada de vento, mínima de 17 graus e máxima de 24. A segunda-feira do trabalhador campinense promete ser um dia bastante ensolarado, mínima de 17 graus e máxima de 28. A terça-feira também promete ser um dia bastante ensolarado em Campinas, mínima de 21 e máxima de 30 graus. A quarta-feira de Campinas também promete ser um dia ensolarado, todavia com risco de forte rajada de vento, trovões e chuva forte na capital, mínima de 20 graus e máxima de 30. A quinta-feira já promete ser um dia bastante chuvoso e com fortes chuvas de granizo, mínima de 18 graus e máxima de 26. A sexta-feira do Campinense promete ser com fortes chuvas também, dessa vez com mínima de 19 e máxima de 26 graus. E para finalizar a semana, assim também como em todo o estado de São Paulo, o sábado promete ser bastante chuvoso, com fortes ventos, raios, trovões e também com risco de chuva de granizo. Em Campinas, no caso, a mínima será de 19 graus e máxima de 27. Portanto, o sábado no estado de São Paulo promete ter fortes chuvas. Com isso, saia preparado nesse sábado, no final de semana que promete ser bem forte na capital paulista. Levando agora para o Rio de Janeiro. O domingo do Carioca promete ser bastante chuvoso, mínima de 21 e máxima de 26 graus. Lembrando que essa semana no Rio de Janeiro é uma semana que promete ser de altos índices de umidade. Todavia, o calor e as altas temperaturas no Rio de Janeiro prometem também ser forte, além também das chuvas que podem atacar também o litoral carioca. A segunda-feira do Carioca, segunda-feira do trabalhador carioca, para ser melhor, mínima de 21 graus e máxima de 23, com dia parcialmente nublado. A terça-feira é uma terça-feira praiana carioca, não promete nenhum risco de chuva, todavia tem que passar o protetor solar. Mínima de 22 graus e máxima de 25. A quarta-feira promete dar uma trégua na capital carioca, com a chuva, raios, trovões, todavia um dia parcialmente nublado. Mínima de 25 graus e máxima de 31 graus. A quinta-feira do trabalhador carioca já promete ser bastante chuvosa, alta umidade, 80% de umidade na capital carioca, mínimo 21 graus, máxima de 27. A sexta-feira também promete ser bastante chuvosa, com uma umidade um pouco mais baixa, 65%, mínima de 22 graus e máxima de 23. E para finalizar, o Rio de Janeiro promete um sábado ensolarado, todavia com finzinho de tarde com fortes chuvas e rajadas de trovões, 22 graus a mínima e máxima de 25. E esse foi o nosso Radar do Tempo. O plantio da safra de soja 2023-24 no Paraná atingia 16% da área total estimada para o estado, até segunda-feira, dia 25, em comparação com 6% há 7 dias. Segundo o levantamento do Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Agricultura do Estado, divulgado nesta terça-feira, dia 26, conforme a pesquisa, 95% das lavouras apresentavam boa condição e 5% média condição. Quanto às fases das plantações, 82% estavam em estágio de germinação e 18% em desenvolvimento vegetativo. A pesquisa semanal do DERAL também traz dados sobre a evolução do plantio da primeira safra de milho 2023-24 no Paraná.
Até o dia 25 de setembro, 71% da área estimada com cereal tinha sido plantada em comparação com 58% há 7 dias. A colheita das lavouras de milho da segunda safra de 2022 e 2023 no Paraná atingia até dia 25 99% da área no estado em comparação com 96% da semana passada. Das lavouras ainda a colher, 78% tem condições boas, 21% médias e 1% ruins. Conforme o DERAL, 100% das lavouras estão em fase de maturação, igual o índice na semana passada. Quanto ao trigo, 60% das lavouras estão colhidas em comparação com 47% na semana passada. Segundo o DERAL, 75% das lavouras estão em boas condições, e 20% em situação média, e 5% em situação ruim. As lavouras estão nas seguintes fases: 1% em desenvolvimento vegetativo, 9% em floração, 38% em frutificação e 52% em maturação. A Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, defendeu em nota enviada à imprensa a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A entidade afirma que a definição de critérios legais claros e consistentes é fundamental para resolver conflitos territoriais, que podem perdurar por décadas na justiça, acarretando em insegurança jurídica. O marco temporal estabelece regras que garantem a estabilidade ao contribuir para a resolução de disputas territoriais, propiciando o desenvolvimento social e econômico das comunidades, das regiões e do país, diz a nota. A ABAG também defende a manutenção do direito de propriedade, afirmando que é importante que os cidadãos tenham segurança de que não serão retirados de suas propriedades por eventos do passado. A decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, sobre este tema, cuja votação continuará nesta quarta-feira, dia 27 de setembro, é extremamente importante para o país, afirma a nota. A ABAG espera que a decisão apazigue socialmente o país, impedindo a geração de novos conflitos territoriais, que serão prejudiciais ao crescimento sustentável do Brasil e do povo brasileiro, complementa. O STF rejeitou por 9 votos a 2 a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A decisão foi tomada na quinta-feira, dia 21. Com a rejeição da tese, o STF entendeu que a demarcação de terras indígenas deve levar em consideração a ocupação tradicional e histórica dos povos indígenas, independente da data da promulgação na Constituição. O caso que originou o recurso está relacionado a um pedido do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina de reintegração de posse de uma área localizada em parte da Reserva Biológica do Sassafrás, declarada pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, como de tradicional ocupação indígena. O plantio de soja já está autorizado em alguns estados brasileiros. Nesta safra de 2023-24, o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, encurtou a janela de plantio por meio da Portaria 840, de 7 de julho de 2023. Assim, o produtor tem menos tempo disponível para a semeadura. Com isso, a disponibilidade de chuva e, consequentemente, umidade do solo é mais importante ainda. Mato Grosso, o maior produtor de oleaginosa no Brasil, tem sofrido com o tempo seco. A boa notícia é que esse cenário deve mudar nos próximos dias. Entre essa terça-feira, dia 26, até domingo, dia 1º, as altas temperaturas ainda atingirão as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. No sul, o centro-norte do Paraná também deve experimentar a onda de calor que tem abatido a maior parte do país. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou que a colheita da safra de milho no país estava 15% concluída no último domingo, dia 24, ante 11% na data correspondente do ano passado e 13% na média dos 5 anos anteriores. O relatório semanal de acompanhamento da safra mostrou que 53% da safra apresentava condição boa ou excelente, aumento de 2 pontos percentuais ante a semana anterior. Na mesma data do ano passado, essa parcela era de 52%. A agência informou também que 95% da safra tinha formado dentes, ante 91% há um ano e 93% na média. Além disso, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, disse que 70% da safra estava madura, ante 50% um ano antes e 60% na média de 5 anos. Quanto à soja, 12% da safra tinha sido colhida, em comparação a 7% há um ano e 11% na média de 5 anos.
O USDA disse também que 50% da safra tinha condição boa ou excelente, queda de 2 pontos percentuais ante a semana anterior. Na data correspondente do ano passado, essa parcela era de 55%. As exportações de milho do Brasil estão registrando a melhor marca para o mês de setembro. O aumento nas exportações é resultado de vários fatores, incluindo a guerra no leste europeu e as condições de safra e demanda interna dos Estados Unidos, o principal produtor e exportador mundial de milho. As projeções indicam que o Brasil poderá alcançar um recorde de exportação de milho, com estimativas de 45 a 46 milhões de toneladas. O dado de setembro mostra que o país está próximo de superar as 50 milhões de toneladas exportadas. Em setembro deste ano, o Brasil já exportou cerca de 6,6 milhões de toneladas de milho, superando a marca histórica de setembro de 2019, quando foram exportadas 6,44 milhões de toneladas. Com esses números, o Brasil está se consolidando como um dos maiores exportadores de milho do mundo, juntando-se à soja como um importante ativo no mercado internacional. As intensas chuvas que atingiram a Serra Gaúcha entre os dias 1º e 9 de setembro, totalizando 242,6 milímetros de precipitação, causaram danos significativos em estufas de tomate na região, conforme alerta do Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada, CPA. As estufas desempenham um papel vital na tomaticultura da região sul do Brasil, representando aproximadamente 25% da área de cultivo. Até o momento das chuvas, cerca de 60% do transplantio das mudas já estava concluído. Relatos indicam que algumas estufas inteiras foram perdidas devido às chuvas intensas e as plantas e o solo também sofreram danos. No entanto, ainda não há uma estimativa precisa dos prejuízos financeiros causados. Nas áreas de campo aberto, o transplantio das mudas está programado para iniciar somente em outubro. Algumas áreas onde o solo já havia sido preparado para o plantio também foram afetadas, exigindo que o processo seja refeito. A preocupação persiste devido à possibilidade de chuvas acima da média nas próximas semanas, o que poderia continuar prejudicando a produção de tomate na região sulista. Além disso, o aumento da umidade pode resultar em uma maior incidência de fungos e bactérias, agravando os desafios enfrentados pelos produtores. Agora com você, Esportes BKM. Tudo o que você precisa saber sobre o esporte no Brasil e no mundo. O Jornal BKM traz para você um resumo das atualizações do mundo dos esportes. Esportes BKM. Muito bem, minha gente. Corinthians vence o líder e alcança a melhor colocação do Brasileirão em 23 rodadas. O Timão ocupou uma posição melhor do que a atual na primeira rodada, pois estreou com vitória. A vitória da última sexta-feira levou o Timão ao 10º lugar, a melhor posição das últimas 23 rodadas. Em entrevista na Neoquímica Arena, o técnico Vanderlei Luxemburgo disse: "É uma posição que queremos há bastante tempo.
Não estaríamos assim se tivéssemos mais resultados, mas foi o que se apresentou para nós. Pois agora temos a Sul-Americana e é a oportunidade de ganhar. O 1-0 sobre o Botafogo fez o Corinthians ganhar 4 posições e chegar aos 30 pontos, ultrapassando o São Paulo, o Internacional, o Cruzeiro e o Cuiabá. Lembrando também que o Corinthians e o Fortaleza ficaram no empate, 1-1, pela Sul-Americana. Zé Wilson e Yuri Alberto fizeram os gols nessa última terça-feira, claro. Muito bem. Campeão com o São Paulo, Erickson pode render cifras aos cofres do Botafogo. Erickson, campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo neste domingo sobre o Flamengo, em um futuro próximo pode render muito dinheiro ao Botafogo. Emprestado ao tricolor pelo Alvinegro, o atacante tem opção de compra fixada em $2 milhões. Que isso, menininho? Eita, nós! Cerca de 9,9 milhões de reais na cotação atual. É muito dinheiro, menininho. Que é isso, menininho? Enquanto isso, torcedor do São Paulo morre perto do local de confronto com a PM no Morumbi. Rafael Garcia, de 32 anos, foi levado ao hospital no Campo Limpo, mas não resistiu. O caso segue investigado pela Delegacia de Homicídio. E o Diego Lugano é furtado e vídeo registra tudo. O uruguaio estava comemorando a vitória do São Paulo com a torcida e é furtado nesse momento. Lugano chama a polícia e tenta resgatar o celular com a torcida tricolor paulista. É isso aí, é complicado. Enquanto uns festejam, outros que não sabem festejar e outros que vão para roubar. Complicado. E após o vice-campeonato da Copa do Brasil, o Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro pouco antes da 1 da manhã e um grupo de cerca de 50 torcedores marcou presença no aeroporto Galeão, em protesto pedindo a saída do técnico Jorge Sampaoli. Eita, que é isso, menino? O negócio ficou tenso, hein? Tenso. Complicado esse negócio, é doido, rapaz. Em contrapartida, Palmeiras recebe 26 milhões pela primeira parcela da venda de Giovani a time do Catar. O Palmeiras recebeu a primeira parcela da venda de Giovani para o Al Sadd do Catar. A negociação foi fechada em junho por 9 milhões de euros, cerca de 47 milhões de reais. Determinava que o Verdão receberia 5 milhões de euros, cerca de 26,3 milhões na cotação atual. À vista. É muito zero após a vírgula, não é? Meu Deus do céu, que é isso? Então, minha gente, vamos dando continuidade ao esporte. O presidente do PSG rebate Messi após declaração polêmica. Nasser Al-Khelaifi comentou a suposta falta de reconhecimento do clube após título da Copa do Mundo. O presidente do Paris Saint-Germain, PSG, rebateu declaração de Lionel Messi sobre uma suposta falta de reconhecimento com o argentino. O craque do Inter Miami afirmou que os presidentes não valorizaram a conquista enquanto defendia o clube francês. Em defesa do PSG, o dirigente negou que Messi tenha sido pouco festejado e afirmou que o clube precisava respeitar a França derrotada no final mundial
para a Argentina. Como todos viram, até publicamos um vídeo celebrando Messi no treino e também o reconhecemos em particular. Mas, com respeito, somos um clube francês, lembrou Nasser Al-Khelaifi. Esse finalzinho ficou meio tenso, né? Ficou meio esquisito. Dá a impressão que aqui dizia o seguinte: nos respeitam, que nós somos um time francês, nós somos um clube francês e não estamos aqui para ficar paparicando ninguém, nem mimando ninguém, nem agradando muita gente. Parece que foi assim, né? Sei lá. Que é isso, menininho? Agora vamos um pouco de curiosidade. Agora vamos mudar um pouquinho o clima aqui agora. Um pouquinho de curiosidade. Segundo a atleta NOL, existe no momento 90 modalidades esportivas no Brasil e contempla milhares de atletas brasileiros. Você sabia disso? Você sabia que softball, bete-ombro ou taco, peteca, sandboard, frescobol, dentre outros, foram esportes criados no Brasil? E você sabia também que o futebol chegou ao Brasil em 1894 por um jovem filho de ingleses chamado Charles Miller? Ele chegou em São Paulo após realizar seus estudos na Europa, trazendo consigo bolas e as regras para a prática do futebol no país. E o futebol brasileiro está entre os melhores. Tá aí um pouquinho de curiosidade para você. Para finalizar essa nossa edição, essas foram as atuais notícias, os resumos dos esportes no Brasil e no mundo, oferecido pelo estúdio BKM, no seu esporte BKM, pra você! André Felipe de Souza Alves Pereira foi condenado por vilipêndio a cadáver, atentado contra a segurança e outros crimes. Ele está preso. Ao condenar o réu que divulgou fotos dos corpos dos cantores Marília Mendonça e Gabriel Diniz, o juiz de direito Max Abraão Alves de Souza disse que André Felipe de Souza Alves Pereira cometeu o crime com inequívoco objetivo de humilhar e ultrajar os referidos mortos. A natureza das fotografias expostas e os comentários realizados pelo réu através de seu perfil na então rede social Twitter demonstraram o inequívoco objetivo de humilhar e ultrajar os referidos mortos. Cujas imagens invocaram grande apreço popular, circunstância que comprovam o dolo inerente ao tipo penal, escreveu o juiz da 2ª Vara Criminal de Santa Maria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Na sentença expedida nesta quarta-feira, dia 27 de setembro, André Felipe foi condenado à pena de 2 anos e 3 meses de prisão por vilipêndio a cadáver e outros crimes. A par das provas elucidadas mormente da confissão judicial, que por sua vez encontrou ressonâncias nos demais elementos coligidos aos autos, ressaltou suficientemente, demonstrando que o réu, com vontade livre e consciente, vilipendiou os cadáveres de Marília Dias Mendonça
e Gabriel de Souza Diniz, divulgando links que direcionavam as fotografias dos respectivos corpos na então rede social Twitter, enfatizou o magistrado. O réu está preso desde 17 de abril de 2023. Também foi considerado culpado pelos crimes de divulgação do nazismo, xenofobia, racismo de procedência nacional, uso de documento público falso, atentado contra o serviço de utilidade pública e incitação ao crime. A investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, que levou à prisão e posterior condenação de André Felipe, foi revelada pela coluna Na Mira, do Metrópolis. Outros crimes. Provas colhidas durante a investigação da Polícia Civil do Distrito Federal comprovam que André Felipe era o responsável por 2 perfis no Twitter que divulgaram foto dos corpos dos artistas. Durante o interrogatório, houve confissão expressa e espontânea do réu. O laudo de perícia criminal, que consta nos autos do processo, comprovam que o celular apreendido com o réu estava vinculado a um dos perfis que divulgou as imagens da autópsia nos corpos dos artistas Marília Mendonça e Gabriel Diniz. André Felipe também utilizou as redes sociais para fazer postagens ameaçadoras com arma de fogo e racismo. As informações chegaram à Polícia Civil do Distrito Federal por meio da Operação Escola Segura, do Ministério da Justiça. Embora o réu tenha negado que divulgou a cruz suástica, símbolo nazista, ele foi condenado pelo crime, porque publicou imagem que mostra claramente uma cruz suástica gamada no perfil da rede social. O réu alegou que o nome escolhido para o perfil Odin_Ridley era relacionado a um personagem fictício de um jogo de videogame alusivo à Segunda Guerra Mundial, o Call of Duty, e não sabia que se tratava de um nome vinculado a Adolf Hitler. A par das provas elucidadas, especialmente o print da imagem utilizada pelo réu em seu perfil na então rede social Twitter, foi suficientemente demonstrado que o acusado, com vontade livre e consciente, veiculou a cruz suástica gamada em inequívoca divulgação do nazismo, pontuou o juiz na decisão. O réu também confessou ter cometido xenofobia ao divulgar mensagens ofensivas e injúrias contra nordestinos e estrangeiros. Ele chamou os nordestinos de escória e sugeriu colocá-los em campo de concentração. Ele atribuiu aos estrangeiros a destruição dos povos, a miscigenação da cultura e das nações. No momento em que foi preso, André Felipe mostrou um documento com identidade falsa, com número de CPF de outra pessoa, por isso acabou condenado também por uso de documento falso. Massacre escolar. O réu também foi condenado por crime de atentado contra o serviço de utilidade pública, porque incitou atentados em escolas ao divulgar postagens ameaçadoras com arma de fogo, em clara alusão ao massacre de Columbine, no qual 13 pessoas, mais os 2 assassinos, morreram durante
o atentado em uma escola no Colorado, nos Estados Unidos, em 1999. De acordo com a sentença, André Felipe confirmou ter criado um perfil no Twitter em homenagem a Dylan Klebold, um dos autores do massacre de Columbine. Outro sim, verifico que o nome do perfil criado pelo réu, as fotografias e as mensagens postadas fazem clara alusão ao massacre de Columbine, circunstância capaz de revelar que o réu tinha por objetivo fomentar o pânico e prejudicar o regular funcionamento das escolas. Mormente se sopesado o contexto em que tais mensagens e fotografias foram postadas, enfatizou o juiz ao condená-lo. Por fim, o réu foi considerado culpado por incitar prática de homicídio contra desafetos. A confissão judicial quanto ao crime de incitação ao crime se mostrou consonante com o laudo da perícia criminal realizada no aparelho de telefonia móvel do réu, que concluiu que o referido dispositivo eletrônico estava vinculado ao perfil da então rede social do Twitter, utilizado para a prática do crime em apuração, pontuou o magistrado. A defesa de André Felipe neste processo judicial é feita pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Procurado, o órgão disse que não irá divulgar informações mais sobre este caso.